Sabem aquela cena de Não, Não Olhe, o filme Nope, do Jordan Peele, que tem o chimpanzé Gordy e ele vai à loucura em algum momento daquela gravação daquela sitcom que ele faz parte. E aí que a gente tem o personagem do Steve Young, que era criança na época, é o único sobrevivente porque o macaco era uma bomba relógio esperando pra explodir. Então, gente, essa sequência de 5 minutos naquele filme, nesse filme aqui, O Primata, de 2026, ela é esticada por 1h30. Esse filme aqui não usa CGI, eu coloquei ali na minha thumbnail, né? Porque o que acontece? O ator, sim, um ator de verdade que tá num traje, gente. E o pior é que não parece fake, não parece fake. A própria Paramount, ela teve um problema em aceitar isso, mas ela acabou aceitando, porque não era, tipo, a ideia deles era fazer, tipo, CGI, assim como é feito no Planeta dos Macacos, só que aqui a gente tem, gente, uma roupa de latex com pelos de verdade. Os movimentos da boca e dos olhos são do ator, e também os movimentos das orelhas e da sobrancelha são feitos mecanicamente por controles, então nada ali é CGI. Esse filme é muito gráfico, ele é bem gore, mas eu já vou trazer aqui as referências, e ele garantiu pra mim, gente, nesse janeiro, que geralmente é como se fosse, assim, o cemitério dos filmes, né? Janeiro só saem filmes que às vezes as pessoas não querem muito assistir porque estão de férias. Só que o filme me impressionou muito, ele tá agora com 79% de crítica fresh no Rotten Tomatoes, isso é bastante pra um filme de terror, e 71% de público, e a minha nota é um 8, e eu já vou explicar o porquê que ele garante esse 8 sólido aqui, porque eu adorei. Eu que adoro um filme de slasher, foi incrível, gente, é uma subversão do gênero, trazer também essa figura do chimpanzé ali como com várias referências a outros filmes também, tipo Stephen King, livros e filmes, e eu já vou falar mais aqui, vamos lá. Mas pra situar aqui do que se trata o filme, sem entregar todo o contexto do que acontece, eu não vou dar spoilers, tá, gente? O interessante é dizer que o chimpanzé Ben, ele é o animal de estimação, principalmente dessas duas meninas da família, na verdade. A gente tem a Lucy e a Erin, que são essas duas irmãs, que moram nessa casa super luxuosa, no Havaí, e o pai delas, que é interpretado pelo Troy Kotsur, que é o senhor Pinborough, e ele é o mesmo cara que ganhou o melhor ator coadjuvante no Oscar, inclusive, por Coda, em 2022. E então ele é um cara oscarizado e ele é um ator surdo. Então isso também adiciona uma outra camada de muito suspense e terror no filme, porque ele é o pai delas. A gente tem todo o elenco mais adolescente ali, os amigos e as amigas das meninas. E é interessante porque, assim, tem um plot do porquê que aquele chimpanzé é de estimação da família, desde quando ele era pequeno, e eu não vou dizer porquê, vocês vão ter que assistir pra saber o porquê que é um chimpanzé, não é um cachorro, não é um gato, não é um papagaio. Mas é interessante falar que ele pega raiva, gente. E aí ele começa a entrar naquele modo que a gente vê no trailer. E é a partir daí que a gente consegue ver como essas atrizes, elas são muito boas, gente. Eu amei. As atuações são muito, muito boas. Mas aproveitando que eu tô falando do elenco, então, das atrizes, a gente vai ter a Lucy, que é interpretada pela Johnny Sequoia, que tá muito bem, ela é a protagonista. Ela é a irmã da Erin, que é interpretada pela Gia Hunter. Então as duas são as donas do Ben. E aí a gente vai ter a Jessica Alexander, que interpreta a Hannah, que não é muito amiga da Lucy, mas acaba indo pra casa também passar as férias, elas estão indo pro Havaí, porque a Kate é a melhor amiga de infância da Lucy, que é quem acaba convidando a Hannah. Eu acho que a Hannah não ia querer ter sido convidada depois de tudo que acontece. E aí tem os três meninos. Aí tem o Nick, que é o irmão da Kate, da melhor amiga da Lucy, que é interpretado pelo Benjamin Chang, e a gente também tem o Charlie Mann interpretando o Drew, e o Tien Simon interpretando o Brad. Gente, esses personagens, eles estão ali pra servir o que a gente quer ver num filme de terror, que é slasher, que é o macaco, né, indo totalmente assim ao extremo da loucura e fazendo as coisas que ele faz. É um filme muito gráfico, ele fica bem entre o que eu diria um Terrifier e um Pânico, um Scream, tá? Ele não é tão pesado quanto um Terrifier, que faz muito pra chocar, mas ele tem cenas que vocês vão ficar se contorcendo na poltrona, vai ter. Ele começa já assim, ó, ele começa com uma cena de abertura que começa horas depois do que a gente vai ver antes. Ele começa em mídia res, que é o que chamam, né, esse recurso no cinema e também na literatura, que é quando o filme já começa na metade ou no fim, com uma cena assim solta, e aí mostra tantas horas antes daquilo acontecer. É exatamente assim, ele começa com uma cena já um tanto violenta, e aí volta 72 horas antes, 48 horas antes, eu acho que é 2 ou 3 dias antes, e aí vai contando até chegar naquele ponto. E aí essa parte que aparece no começo é a metade do filme. Lá na metade do filme tem essa cena, eu adorei isso, porque ele situa bem como que a gente chega naquilo, porque a gente sabe que o Ben é o animal de estimação daquelas meninas, né, da Lucy e da Erin. Então como que ele vai chegar naquilo, por que que ele chega naquilo, explica tudo. É um filme muito bem feito. Agora vamos pras referências, porque eu amei demais todas as conexões que esse filme faz, junto com esse elenco aqui que, olha, gente, se o filme, por que que eu não dou um 9, né, ou um 10? Por que que eu dei 8 lá no começo? Eu já vou explicar aqui. É porque se o filme falha um pouco na questão de aprofundar mais a narrativa e de ele ser um filme rápido, né, e de ele não mostrar tanto, assim, as conexões dos personagens, ele acerta muito nas atuações e de ter escolhido um ator, que eu já vou falar o nome aqui, que é o Miguel Umba, que fez o Ben, que é o macaco de estimação, ele se veste, eu vou colocar várias imagens deles aqui nos sets de filmagem, com ele ali interagindo, e gente, parece um chimpanzé de verdade. Então o Miguel Hernan
Fernandes Torres Umba, eu acho que é o nome dele completo. Ele é o ator que fez, de fato, o Ben vestido com aquela roupa que parece real, com aquelas partes mecânicas. Então é tudo prático, nada é CGI. Nada é que nem os macacos dos novos Planetas dos Macacos, tá? Nada. E quando eu menciono o Planeta dos Macacos, gente, eu falo os mais novos, né? Os que são com CGI mesmo e que o Andy Serkis faz a captura de movimento pra fazer o Caesar. Eu sei que os clássicos, eles são, de fato, também muito práticos com maquiagem e vestes, né? Que os atores usavam. Mas é interessante falar aqui que o diretor, que é o Johannes Roberts, ele é esse diretor que gosta muito dessa ideia de lidar com os monstros nos animais, assim. A gente já teve um filme de tubarão dele, 2, na verdade, que é Medo Profundo e Medo Profundo 2. Ele também fez outro filme, que é a sequência de Os Estranhos de 2008, que saiu em 2018, que é Caçada Noturna, que é um filme que eu gosto muito, inclusive, só que ele quis trazer muito essa estrutura do Cujo, né, do Stephen King, que tem também a adaptação do livro pro cinema, tem o filme, que é o cachorro da família, né, vocês sabem o que acontece, que é o que acontece com o Ben. Então aqui a gente vê essas referências, ele é um filme que ele traz bastante toda essa questão de não um ser humano que vai ser o, né, o killer. Então eles pegam esse animal de estimação e explica por que um chimpanzé, vocês devem estar se perguntando por que um chimpanzé, e tem uma explicação do porquê e por que a família decidiu ter um chimpanzé desde que ele era pequeno. E ele se comunica com aquele, parece um tablet assim, né, que ele clica nas coisas, Lucy, hi, Lucy, sorry, e Erin, ele tem os nomes das pessoas ali, até do Nick, que é o irmão, que é a melhor amiga da Lucy, eles todos se conhecem desde que eles eram crianças, então eles têm muita conexão, todos eles conhecem muito bem o Ben, tirando a Hannah e os outros 2 meninos que chegam ali, né, e acaba acontecendo isso, que azar. É interessante falar que esse traje que fizeram pro ator, né, pro Miguel Umba, eles fizeram com hair punching, é aquele tipo latex que simula a pele humana, e hair punching é quando eles pegam os fios e vão puxando um por um, como se fosse aquelas toucas de fazer luzes no cabelo, sabe? Então aquilo é um material muito detalhado, foi muito bem feito praticamente pela equipe de efeitos práticos e também pela equipe de maquiagem. Então assim, ó, muito bem feito mesmo, gente, ele não parece em nenhum momento que é um humano por debaixo daquele traje. Nenhum momento, nem o rosto, nem os movimentos. E isso é interessante de falar. O próprio ator, ele fez muitas aulas de mímica e também de ficar imitando chimpanzés. Então ele se preparou muito pra poder fazer esse personagem, porque ele sabia que tinha todo esse peso também da Paramount querer fazer em CGI, mas ele ia ser contratado, né? Então ele tava nessa questão também de, olha, tu vai ter que provar que tu é bom mesmo, porque a gente vai confiar em ti. Então teve até inclusive a filha de um especialista em chimpanzés muito conhecido nos Estados Unidos, que agora eu não me recordo muito bem o nome que eu tava lendo aqui na pesquisa, que a filha teve que ser chamada pra convencer a Paramount, porque ela também é especialista, né, pra também conviver com o pai, e a filha disse, não, ele parece de fato um chimpanzé com essa roupa, tipo assim, ó, porque ela tinha que ajudar a equipe do filme a convencer os moços do colarinho branco, né, de gravatinha, a realmente dar o aval pro filme acontecer. Mas então, pra quem que vale a pena assistir esse filme, gente? Pra quem gosta de terror, pra quem gosta de slasher, principalmente, né, que é o filme de uma pessoa ou de um ser, nesse caso, né, de uma criatura, de um animal de estimação, que é o chimpanzé Ben, sai lá, né, bem doido, né, todo mundo bem Jason. E ele, mas não só assim, tá? Ele faz de todas as formas possíveis. Ele usa as mãos, ele usa o que ele vê pela frente dele, é bem forte, tem cenas bem fortes mesmo. Essa cena que eu falei que começa o filme e tá lá na metade, daí ele conta horas antes, já começa assim, chocando como entra, mas depois fica pior porque ele faz coisas mais absurdas. O elenco é muito legal. As meninas, principalmente, as 4 meninas principais ali, né? A Lucy, a Erin, a Hannah e a Kate são muito boas. E os meninos, gente, são a famosa carne de canhão. Eles estão ali pra servir o que um filme de slasher e de terror tem que servir. Assim, gente, as cenas de falecimento deles são muito fortes, tipo, muito gráficas. Mas vocês vão ter que assistir pra saber, então o filme tem 1h30. Eu dou uma nota 8, porque ele é um filme que ele poderia desenvolver mais, elaborar mais, mas as atuações valem a pena. O Miguel, que é o ator que faz o Ben por debaixo daquele suit, por debaixo daquele traje, tá muito bem. A equipe de efeitos práticos aqui, a equipe de maquiagem, ó, muito legal. Agora, atualmente, ele tá com 79% fresh no Rotten Tomatoes, o que é muito bom pra filme de terror, de consenso, né, de crítica, é um agregador de críticas de vários outros lugares, de críticos especializados, e também na parte do público ele tá com 71%, se eu não me engano, da última vez que eu vi, que é uma nota boa. Eu acho que o público tava esperando algo um pouco mais, eu acho que o público entrou muito nessa questão também de não aprofundar mais nas questões mais, enfim, desenvolvidas, mas também é um filme de slasher com um macaco matando as pessoas, né, gente, o que as pessoas querem também, né, vamos combinar. E também é interessante falar que o pai, né, que é interpretado pelo Troy Kotsur, ele é um ator surdo, né, e é interessante dizer que
essa questão dele ter a deficiência auditiva é uma arma contra eles ali em um certo ponto do filme, quando o Ben tá indo ao seu maior delírio por conta da raiva, e ele sabe que o cara não escuta, ele é esperto, ele é inteligente, então eles têm que sobreviver naquilo ali, e o pai delas, por isso que eles moram nessa mansão no Havaí, né, que fica num penhasco, assim, bem isolado, tem toda a questão da água também, as cenas na piscina são muito eletrizantes, gente, as cenas na piscina são assim, ó, meu Deus, a gente fica sem fôlego, porque o Ben não sabe nadar, isso aparece no trailer, né, o Ben não sabe nadar, se joga na piscina, o Nick que fala, né, que é o irmão da Kate, e essa piscina aí vai gerar várias cenas muito interessantes, tá, e é isso, assistam o filme, não vou dizer mais que isso, tem um motivo porque é macaco, né, o pet, não um gato, um cachorro, tem, explica ali, vai ter várias explicações, várias conexões, ele não deixa pontas soltas, assim, ele realmente traz tudo bem fechadinho, as relações dos personagens, só que ele é um filme bem curtinho, ele tem 1h30, e ele entrega muito nas atuações, principalmente do Ben, que é interpretado pelo Miguel por debaixo do traje, e do elenco feminino, gente, o elenco feminino, ó, quero ver essas meninas mais filmes, elas são muito boas, e os meninos também, mas elas são as que roubam a cena, assim, elas são as 4 protagonistas, sabe, é muito, muito legal, adorei, nos vemos no próximo.